Oi, gente! Hoje eu vim mostrar meu sketchbook. O tema é sobre o rei Henrique III da França, na época renascentista. Eu vou fazer um breve mergulho histórico só para adentrar o assunto. Bem, o Renascimento surgiu na Itália lá para o século XIV até o final do século XVI. E ele se alastrou pela Europa inteira. A França foi um dos países que teve bastante influência também. Nesse período ocorreu a transição do feudalismo para o capitalismo e também a diminuição da influência do dogmatismo religioso e do misticismo. Teve também a valorização da racionalidade, do corpo humano e do cientificismo. A arte também foi muito valorizada e com isso os burgueses cresceram bastante, pois foram eles que acabaram financiando essa parte da arte. Aqui algumas características. Eu queria dar ênfase ao classicismo, que é onde a arte buscou inspiração dentro da antiga grego-românica. E aqui tem o racionalismo, o cientificismo, individualismo, otimismo, antropocentrismo e o hedonismo. Essas são as principais características da época. Sobre a arte, aqui tem a literatura, alguns livros bastante famosos. Essas pinturas eu creio que quase ninguém vai conhecer, né? E a parte da ciência teve um grande avanço na astronomia e a medicina teve um avanço na anatomia humana, que é bem interessante isso nessa época. O comércio renascentista acontecia um tipo de feira que se chamava burgo, o local, que era onde eles faziam as compras dos negócios. E a terra começou a ser menos valorizada e começou a valorizar assim o dinheiro. Só que muitos feudos a moeda era diferente. Surgiu também as pessoas que eram especializadas nessa troca de moedas. Com isso, o nosso banco atual surgiu. Agora vamos falar sobre o rei Henrique III. Bem, este daqui é meu painel semântico. Vocês podem ver que eu coloquei várias imagens retratando bastante sobre todo o assunto, englobando todo o assunto. Eu coloquei também uma paleta de cores. Se vocês quiserem dar uma pausa e analisar as imagens, as vestimentas, as artes, é bem interessante. E aqui está o rei Henrique III. Ele era bem vaidoso e festeiro, sendo considerado amante sensual dos excessos e penitente religioso. Aqui temos a mulher dele, os pais e, infelizmente, ele acabou sendo assassinado. Bem, gibão, era tipo um paletó dos dias atuais. Que seria usualmente acolchoado e em vários retratos vocês veem que ele é uma peça fundamental no vestuário masculino. Aqui no espartilho a gente pode notar que ele é bem mais firme para cinturar bastante a cintura da mulher, trazendo um ar de sensualidade. Só que eu li bastante e vi que o rei Henrique também utilizava o espartilho por baixo do seu gibão. É uma coisa assim, bem diferente para a época. Bem, os calções bufante. Era tipo um short super acolchoado. Aqui temos algumas imagens de como eram. E à direita a gente tem o retrato de quando ele era criança com seus irmãos, todos usando os calções bufantes e seus gibões, todos iguais, muito bonitinhos. As braguetes. Elas eram um detalhe usado sobre o órgão sexual que ajudava a unir uma perna à outra. Embora houvesse essa utilidade, essa peça possuía um forte efeito erótico, evidenciando toda a masculinidade e virilidade daquele que o trajava. Aqui nessa parte a gente tem as capas ou sobretúnicas abertas que variavam de tamanhos. Podiam ser curtas, tanto longas até o chão. Aqui nessa imagem a gente pode ver o rei Henrique III utilizando o seu gibão com sua braguete, seu calção
calção bufante e sua capa, bem curta. Ele gostava desse estilo de capa curta. O Rufo. Bem, o Rufo ele era muito utilizado, ele trazia um ar de status social elevado, pois era muito difícil se movimentar com ele, não era assim confortável. Aqui nessa moeda a gente pode ver que o Henrique foi retratado utilizando o seu rufo e eles eram confeccionados com tecido fino e engomado, geralmente branco e de renda, formando uma enorme roda em volta do pescoço. Os acessórios. Era comum os homens e as mulheres utilizarem anéis, colares e brincos. Eu coloquei aqui umas imagens retratando o uso dos anéis e o uso dos colares. Esse daqui o rei Henrique costumava usar bastante. E esse acessório aqui, ele é bem diferente. Ele é tipo um porta-perfumes, onde colocava no cinto. E quando abria ele, ele parecia uma laranja descascada. Ele era bem bonito, ele também era um acessório da moda super utilizado. Os sapatos passaram a ser usados os bicos achatados, largos e feitos de pele de animal. Esse daqui é um sapato que dá pra ver bem detalhado, porque nos retratos sempre tá pequenininho e não dá pra ver direito. Então eu procurei e consegui achar o sapato pra mostrar direito pra vocês. Eles eram utilizados também com meias grandes, bem altas assim e coloridas, que representavam que você estava em um determinado clã. Nessa imagem a gente pode ver que esse homem e esse daqui estão utilizando meias vermelhas, então provavelmente eles estavam no mesmo clã, tipo um brasão. E o rei Henrique está aqui no meio utilizando roupa toda preta, que essa moda veio da Espanha. Os vestidos eram sustentados por armações de arames, barbatanas de baleia ou madeira. Aqui temos espartilhos que também eram utilizados barbatanas de baleia e madeira. Graças às novas rotas marítimas, vinham a chegada de tecidos como brocados, veludos, cetins e seda. Aqui desse lado a gente pode ver a rainha Elizabeth I utilizando o seu vestido com veludo vermelho. O seu rufô com as rendas, e desse lado a gente pode ver a representatividade nesses desenhos da mulher com o tecido do cetim ou seda. O Henrique II, se ele fosse blogueirinho nos dias atuais, ele iria conseguir viver bem. Ele lançou naquela época a moda dos gibões bordados, os calções enchumaçados, as capas mais curtas semicirculares e frequentemente com mangas curtas bordadas de pelica. O uso também do pó de arroz para os homens e modelou o uso da pérola branca como um brinco simples que utilizava diariamente. Tem muitos retratos com esse acessório, como vocês podem ver. Aqui a gente pode ver os adornos na cabeça. Normalmente eram utilizados um tipo de um gorro que podiam ser enfeitados, bordados, com rendas, predarias, etc. E também a moda do cabelo grande começou a crescer nesse período. E aqui a gente tem os adornos das mulheres, que normalmente elas colocavam com pedrarias atrás da cabeça e também algumas flores, alguns ramos de flores. Eu coloquei essa imagem aqui, que eu achei bem bonita, tá mostrando bastante adornos da cabeça da mulher. E agora eu vou mostrar o meu face chart. O meu face chart, meu croquis e minha arte final. Aqui está o rei Henrique, eu tentei retratar ele com a barba e o tipo de bigode que ele costumava utilizar muito. O cabelo, ele não aderiu à moda do cabelo longo, e sim do cabelo meio enroladinho. Só que ele sempre utilizava chapéu, então não mostrava muito o cabelo dele. Como vocês podem
ter ouvido, ele utilizava o pó de arroz, que deixava a pele mais branca. E naquela época também era comum utilizar as bochechas rosadas para parecer ter um ar de saudável. O que a gente chama de blush hoje em dia foi trazido daquela época. Aqui está meu croquis. Eu tentei fazer o mais próximo possível. Aqui eu utilizei a paleta de cores, eu coloquei detalhes assim do que eu iria utilizar mais da roupa. Aqui eu quis fazer colocar representando o bordado. E eu vou mostrar agora a minha arte final. Eu espero que tenham gostado. Daqui é meu desenho. Eu fiz com detalhes dourado, a capa bem verde escura. Esse daqui, o sapatinho que era customizar, o rufo, o brinco de pérola que ele gostava, o chapéu. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso.